Nos primeiros dias de governo, o presidente americano Donald Trump já saiu do Acordo de Comércio com o Pacífico, o TPP, anunciou a construção do muro na fronteira com o México e aumentou a pressão aos imigrantes. Aprovou a construção de 2 oleodutos que estavam suspensos por razões ambientais e atacou jornalistas, segundo ele, as pessoas mais desonestas do mundo. Para explicar o que muda na relação dos Estados Unidos com o Brasil e o mundo, convidamos Alexandre Schwartzman, doutor de Economia pela Universidade da Califórnia, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central e professor do INSPER. Também convidamos o jornalista e escritor Lorival Santana, repórter do aplicativo Exame Hoje, colunista do Estadão e comentarista de assuntos internacionais da CBN. Então, foram dias movimentados. E aí, Lorival, você acabou de chegar de lá, você foi cobrir a posse. O que você voltou com a impressão de que esse ativismo dele dos primeiros dias é assim mesmo? É esse que é o governo Trump? Ele é hiperativo, né? Ele era no Twitter e agora ele é na Casa Branca, no Salão Oval, né? Ele chegou no primeiro dia, já na segunda-feira, com esses decretos todos aí, congelou a contratação de funcionários públicos também, civis. Vai deslocar recursos para a área militar, né? E tudo isso, Transpacífico, a questão comercial, os imigrantes, ele cancelou a lei que previa que os parentes dos imigrantes legais que nasceram nos Estados Unidos, os pais, né, essa família, pudesse ficar nos Estados Unidos, né, que o Obama havia autorizado. Então, realmente uma tensão muito grande e os Estados Unidos absolutamente rachados, né, divididos. Washington, uma cidade absolutamente hostil ao Trump, né? 92% votaram na Hillary, só 4% no Trump. E no dia da posse, ele aproveitou para falar ao seu eleitor diretamente, talvez a sua última oportunidade de falar a quem votou nele em Washington. As pessoas vieram de todos os lugares, os rednecks, né, os pescoços vermelhos, os trabalhadores, famosos trabalhadores brancos sem diploma, que o apoiaram, estavam lá celebrando, né, a sua entrada na política americana. É importante dizer isso, né? E ele disse que estava devolvendo Washington aos Estados Unidos e atacou duramente Washington como uma cidade onde se suga a riqueza do país, que ele disse que vai devolver aos americanos. Então, há um clima realmente de guerra agora, legitimado pelo novo presidente. Agora, Alexandre, a economia comemora, quer dizer, a bolsa está subindo. Por que num ambiente que ele dá sinais de tanto conflito, todos os sinais dele foram de aumento de conflito ou de incerteza na relação com os aliados tradicionais, e mesmo assim a bolsa sobe? Como é que funciona a cabeça do... Eu acho que existe uma expectativa de um forte programa de estímulo econômico, quer dizer, corte de impostos, talvez um programa de gastos em infraestrutura. Diga-se de passagem, foi uma coisa, a parte de gastos em infraestrutura é necessária, enfim, tem problemas lá, mas que não, durante muitos anos não passou por conta da oposição republicana. Agora, com um presidente republicano, Câmara republicana, Senado republicano, imagina-se que esse programa de estímulo fiscal possa passar. Então, a gente está falando num momento de dar um boost no crescimento, dar um impulso no crescimento norte-americano por conta disso. Obviamente, numa situação em que a economia já está muito próxima do pleno emprego, o desemprego tradicionalmente medido está abaixo de 5%, basicamente voltou aonde estava pré-crise, né? E enfim, imagina que isso daí vai servir para aumentar os lucros, né? É importante dizer isso, quer dizer, a economia já vinha crescendo, quer dizer, o Obama recebeu a economia no meio daquela crise, tirou da crise e agora estava levando para o país estava crescendo, já estava crescendo um pouco e com o desemprego baixo. Isso, eu acho que crescimento em si nem foi tão brilhante, o crescimento americano pós-crise tem ficado ali na casa de 2% ao ano, menos do que a gente via antes, né? Quanto é responsabilidade do Obama, enfim, vai ter muita tinta, vai ser gasta para debater isso. Mas o fato é, a economia já vinha crescendo, o desemprego que tinha chegado praticamente a 10% caiu à metade, a geração de empregos tem ficado ali a 180, 200 mil por mês há muito tempo, é um dos ciclos mais longos de expansão de emprego que a gente tem na economia norte-americana. Quer dizer, a economia, ainda que não tivesse brilhante, ela certamente já tinha se recuperado do pior da crise financeira, com suas distorções, etc. Aí, em cima disso, quer dizer, uma economia que já está ali no pleno emprego, você vai dar um
baita estímulo fiscal. Obviamente isso muda, então a expectativa de inflação começa a subir, já tem perspectiva de aumento de juros, mas nesse momento não é o que o pessoal está olhando. Então, vai ter mais atividade e possivelmente significa para as empresas pelo menos 1 ou 2 anos muito bons antes das distorções começarem a aparecer. Né? Entendi. A economia, na verdade, se contrata hoje a confusão de amanhã, né? Exatamente. Demora um pouco. Mas na política, não. A confusão pode acontecer imediatamente. O Henrique Peña Neto, presidente do México, já disse que vai transformar todos os consulados num centro de resistência e de defesa dos nacionais nos Estados Unidos. Então, esse conflito México-Estados Unidos, você entende bem disso? Ontem mesmo você estava dizendo que estava falando com gente lá em Tijuana. Me conta como é que vai ser, quer dizer, o que acontece lá? O México foi escolhido para Cristo, né, como responsável por todos os males dos Estados Unidos, né? A China também, mas o México está ali do lado, é muito dependente dos Estados Unidos. Quer dizer, nunca foi tão certo que sempre se falou do México, né? Pobre México. Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Então agora ele paga o preço. E eu estive falando com especialistas na fronteira que dizem existem notícias boas aqui na fronteira, né? Existem desde 2002 com George W. Bush foram criados ali passos rápidos na fronteira, cartões inteligentes para imigrantes que não são imigrantes, são mexicanos que entram todos os dias, trabalham e voltam para suas casas no México ou vão fazer compras, como acontece na nossa ponte da amizade entre Brasil e Paraguai. Então, isso... E é um número grande? 40% dos imigrantes têm essa situação. Então, que não são imigrantes, de novo, são mexicanos que passam todos os dias. Portanto, são trabalhadores nos Estados Unidos. Isso, e consumidores. E isso gerou um crescimento nesses 14 anos de 50% da atividade econômica dos dois lados, inclusive na Califórnia, San Diego, etc. Então, existem boas notícias que não chegaram até o Trump e que esses especialistas dizem o presidente, o governo mexicano precisa apresentar isso aos Estados Unidos, mas politicamente talvez já não dê mais tempo, né, Miriam? Quer dizer, houve tanta hostilidade por parte do Trump, um acirramento, e existem reações dentro do México, vai ter eleições em 2018, o López Obrador, um populista de esquerda, está explorando isso já, e o Peña Neto está chegando a uma atitude na defensiva, né? Teria uma viagem semana que vem, não sabe se vai, se não vai. Pois é, está sendo pressionado a não ir, né? O que seria muito ruim, né? Quer dizer, não julgando o Peña Neto. Está sendo pressionado internamente. Pelo sistema político a não ir aos Estados Unidos. Claro, o orgulho mexicano está extremamente ferido, né? E há uma preocupação muito grande. Mas as coisas estão interligadas: comércio, imigração e segurança na fronteira, que são as 3 grandes questões. Então, o México agora vai ter que ter muito cuidado para tentar alinhavar essas questões e mostrar um pacote que seja atraente para o Trump, mas principalmente para o eleitorado público do Trump, né, que possa engolir isso. Então, é difícil. Pois é, né? A economia precisa, assim, quer dizer, por mais que os Estados Unidos seja a economia maior, ela também depende muito do México. É a coisa da interdependência que foi se criando ao longo do tempo, Sim, assim com a China e tal. É verdade, mas e aí, assim, esse ambiente na verdade concreto, o México depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do México. O México, conjunto dos países, assim, é o mais fragilizado por uma razão óbvia. Ele tem lá 75%, 80% das exportações mexicanas tem como destino os Estados Unidos. Basicamente, começou com uma história que eles chamavam de maquiladoras, né? Que eram basicamente empresas que pegavam componentes norte-americanos, aproveitavam a mão de obra mexicana mais barata, montava lá e mandava para os Estados Unidos. Hoje não se chama mais maquila, inclusive acho que o termo não é nem correto mesmo. De fato, tem uma integração econômica, as tais, né, cadeias de suprimento que funcionam muito bem. Então, você produz componentes nos Estados Unidos, desenha nos Estados Unidos, produz no México, manda de volta, etc. Só que no caso do México se tornou uma potência exportadora, né? As exportações no México representam 40% do PIB, ele é um exportador grande, só que basicamente para um único mercado. Então, ele não tem nem condições, né, de falar, não, é o seguinte, eu não vendo para os Estados Unidos, vou vender para outro lugar. Não vai, pelo menos não num primeiro momento. Então, certamente quem está com a faca e o queijo na mão é a economia norte-americana. Agora, os mexicanos sabem fazer lobby. Tempos atrás eles tiveram lá um problema com os motoristas de caminhão. Eles foram exatamente nos estados que têm mais, também têm a sua exposição a México, e esses estados fizeram lobby em favor do México. Então, acho que eles vão começar a usar
esse tipo de coisa para se proteger. Agora, de todos, certamente é o mais fragilizado economicamente face ao gigante do norte, né? Pois é, mas aí tem o gigante da Ásia, a China, que também é escolhido. Eu queria depois falar com você do ponto de vista político, mas queria falar com você, Alexandre, do ponto de vista econômico. A China, todo mundo sabe que a China carrega uma grande parte da dívida americana. Se essa hostilidade continua, vamos imaginar um cenário em que a China fala, tá bom, vou vender um pouco da dívida. É claro que ela não pode vender demais, porque senão ela atira no seu próprio pé. Mas qualquer coisa que pareça que o porto seguro financeiro não é tão seguro assim, os Estados Unidos dependem muito da China com o qual resolveram brigar, isso aí não pode dar dificuldades de estabilização da economia americana? Eu acho que pode, mas acho que não é esse o principal tópico, não. Inclusive, porque você falou, tá bom, a China tem alguns trilhões de dólares de reserva, majoritariamente aplicados em dívida norte-americana. Tá bom, então eu vou vender. Só na hora que ela vende, ela desvaloriza o próprio estoque dela. Então, assim, acho que esse canal não é por agora. Por onde pode ser? O que acontece é o seguinte, aí tem uma relação mais entre iguais, né? Não tem esse desequilíbrio que tem na relação com o México. Na verdade, assim, muitas das cadeias produtivas norte-americanas dependem da China. O consumidor americano consome produtos chineses, foi um dos fatores importantes no ganho de renda do trabalhador americano nos últimos anos. Por mais que não, perdeu o emprego, o poder de compra deles aumentou. O cara, tudo bem, deixou de ser um trabalhador, vamos dizer, no setor de aço, no setor de móveis, o que quer que seja, teve que arrumar em outro lugar. Agora, o conjunto dos consumidores americanos ganha imensamente com a capacidade que a China teve de produzir produtos mais baratos do que nos Estados Unidos. E se criou ali uma relação de simbiose. Então, tem empresas que olham para e falam, peraí, eu investi alguns milhões, alguns bilhões de dólares em criar essas cadeias em que eu faço o desenho, alguém vai produzir os componentes em algum lugar, vai montar na China, vai montar no Vietnã, enfim, todas essas cadeias comerciais se tornaram uma coisa muito valiosa. E não é uma questão financeira, ela é uma questão real. Quer dizer, a economia funciona muito, do ganho de produtividade que teve no mundo veio desse tipo de cadeia comercial. No momento que você quebra isso, assim, perde produtividade, os preços sobem, as pessoas vão começar a sentir a ameaça inflacionária. Os Estados Unidos falam, inflação hoje nos Estados Unidos parece uma coisa ridícula, mas é o seguinte, se não tomar cuidado, daqui a 2, 3 anos, a gente vai falar, não, peraí, agora a gente vai ter que realmente subir, porque a inflação americana vai subir, porque está apertando demais o mercado de trabalho, porque você não consegue mais importar. Então, falou, daqui X anos isso aqui pode virar um problema. Não sei se tem essa consciência não lá dentro. Eu vou fazer um intervalo, Alexandre e Lorival. Eu volto daqui a pouco, estou conversando sobre os primeiros dias de Donald Trump no poder. Hoje estou conversando com o Lorival Santana e Alexandre Schwartzman sobre Donald Trump nos primeiros dias e tumultuados. Lorival, e a China, a relação com a China do ponto de vista político? O que você acha que vai acontecer? Ele falou do ponto de vista econômico e você fala do político. Que antes da eleição e até um pouco depois da eleição, até a eleição, eu vinha conversando com o pessoal do governo chinês que estava otimista com a possibilidade de o Trump ganhar, porque a Hillary já se sabia que tinha uma atitude forte, considerada hostil em relação à China. E o Trump, eles diziam, é um negociador, um businessman, um empresário, quem sabe a gente consegue conversar com ele. Só que aí, no dia seguinte à eleição, o Trump aceitou o telefonema da presidente de Taiwan. E aí, realmente, ele pisou no calo da China. Para a China, a integridade territorial é vital. Não mexa com o Tibete, não mexa com Xinjiang, a província dos muçulmanos, não mexa com Taiwan. Então, ali, realmente, os chineses começaram a ficar muito preocupados. Embora o Trump, com uma certa leveza, disse que não, isso era uma coisa para negociar, mais uma carta que ele colocava na sua manga para negociar com os chineses, o que, aliás, ofendeu profundamente os taiwaneses, né? Mas, de qualquer maneira, acho que a China e a Rússia, né, são os grandes incógnitas desse governo, né? O que realmente vai acontecer? No primeiro dia, ele já se retirou da parceria Transpacífico, já era previsto, a pressão foi tão grande ao longo da campanha que até mesmo a Hillary Clinton tirou o pé dessa parceria, né? Eu acho que o comércio exterior realmente se tornou algo que todos estão prontos para se distanciar hoje, né? Existe um clima no mundo contra o comércio, porque os seus benefícios são difusos, os benefícios que o Alexandre descrevia, né?
para o conjunto da sociedade melhorou, mas os interesses bem específicos de quem vota e de quem é arregimentado, foi mobilizado pelo Trump, são capazes de mudar o destino de uma eleição. A China é um país que tem a Coreia do Norte, né? Não que ela esteja totalmente sob o controle da Coreia, não que a Coreia do Norte esteja sob o controle da China, mas o cordão umbilical da Coreia do Norte é a China. Se ela retira isso, a Coreia do Norte desaparece. Né? Então, ela tem a bomba atômica, ambas têm, a China e a Coreia do Norte. A China está se projetando ali no mar, do sul da China, do leste da China, enfim, há muitas disputas territoriais. E a saída da parceria transpacífica dos Estados Unidos, se eles refizeram, como a Austrália falou, vamos refazer com a China dentro. Isso aí fortalece a Ásia com a Ásia, né? Exatamente. Aí, do ponto de vista geopolítico, é um tiro no pé imenso dos Estados Unidos. Quer dizer, o Obama e a Hillary Clinton desenharam essa estratégia e eles disseram isso literalmente. Quer dizer, nós vamos desenhar as regras do comércio e da troca de serviços na Ásia, no Pacífico, sem a China participar. Né? Então, isso realmente era uma grande preocupação da China. Ela tentou reagir, criando uma aliança do Pacífico ali, mas era muito fraca diante da parceria liderada pelos Estados Unidos. Agora, o Trump, assim como o Bush fez com o Irã, ao entregar o Iraque para os xiitas, agora o Trump está entregando o Pacífico para a China. Tá certo. Alexandre, em relação ao Brasil, como é que o Brasil fica nessa desorganização toda do tabuleiro internacional? Eu acho que, por ser um país muito fechado, muito pouco dependente de comércio, a gente acaba sofrendo menos. Se a gente colocar um pedaço grande do PIB mexicano, eu estava mencionando, está ligado aos Estados Unidos. No Brasil, é um negócio muito pequenininho. A gente exporta pouco mais de 10% do PIB, pouco mais de 10% disso vai para os Estados Unidos. No frigir dos ovos é 1,5% do PIB que está exposto diretamente lá. Então, a gente fica um pouco alheio. E a verdade é a seguinte, o Brasil nunca teve nenhuma relevância grande nesse tem gente jogo. que raciocina assim, dado que o Brasil não estava casado com ninguém, exceto com a Argentina, né, no Mercosul, e o Brasil não ia perder com a parceria transpacífica, então ele tem a ganhar. Você acredita nesse raciocínio assim, de que o Brasil tem a ganhar nesse ambiente de aumento do protecionismo? Não, porque a TPP, quer dizer, basicamente ali países já tinham entre si alíquotas muito baixas, era muito mais um esforço de unificação de regulação, de parceria de direito de propriedade intelectual, etc. A gente não está nem participando desse jogo. Assim, e não é ter a TPP, a gente simplesmente não está lá. Então, assim, o efeito, se tiver sobre o Brasil, é muito pequenininho. Onde preocupa mais, assim, bom, e se a gente tiver um aumento de juros muito mais rápido? Né? Porque a gente está há 10 anos com o juro baixíssimo no mundo todo, em particular nos Estados Unidos. Agora eles, vamos dizer, fizeram um movimento em 2015, outro no finzinho do ano passado, mas a gente está falando na perspectiva do Fed começar a subir os juros de uma maneira um pouco mais agressiva esse ano. Ninguém está falando de muita coisa, mas se a gente for surpreendido com esse negócio, quer dizer, o Brasil tem uma tarefa imensa para fazer aqui dentro do ponto de vista de consolidação fiscal, e um dos pressupostos de fazer a consolidação fiscal como a gente está fazendo, que é basicamente muito lenta, né? Quer dizer, a gente está falando em estabilizar a dívida lá por meados dos anos 20. Né? Então, se de repente esse horizonte for muito encurtado, como é que a gente fica? Eu acho que esses canais, quer dizer, de eventuais crises que estão ligadas à questão financeira, são canais mais relevantes para o Brasil. E não é só Estados Unidos, é Europa, tem uma série de outras coisas ali que podem pegar o Brasil. Eu não acho que o canal de comércio é importante para o Brasil, porque no final das contas a gente é um Zé Ninguém no comércio, exporta muito pouco. Agora o canal financeiro é relevante, em particular um país que ainda precisa de alguma medida de acesso a capitais internacionais. Então é por ali que eu vejo o problema maior. Lourival, e Brasil? Eu venho conversando com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil e também com o pessoal que estava saindo do Departamento de Estado lá do Obama. E existe uma visão de que o Brasil pode trazer algumas boas notícias para o Trump. O Brasil é deficitário no seu comércio com
com os Estados Unidos, né? Então, isso é algo... É isso que o embaixador Sérgio Amaral disse, que não são um problema que a gente dá até, a gente já tem até déficit com os Estados Unidos. Exatamente. Existem alguns programas que estão avançando, já que na área tarifária não se avança, né? Mas pelo menos harmonização de regras, essas coisas, o Brasil está fazendo para mostrar que dá para avançar e tal, já veio fazendo nos últimos meses e tal. Em relação aqui à América Latina, o Brasil quer atrair para o Mercosul o México, o Chile, o Peru e até a Colômbia, que são os órfãos aí da parceria transpacífica. É claro que, plenamente, em termos de números, nada vai... São países mais abertos, Chile e México mais abertos. O Brasil não aguentaria tanta abertura, né? Poderia... Não gosta disso. Eu estou dizendo que o Brasil quer isso, mas isso é seria o ideal. Mas há uma discussão dentro do Itamaraty, inclusive. Há uma resistência no próprio Itamaraty para fazer isso. Né? Claro, há uma corrente muito protecionista lá também. Muito anti-México no Itamaraty, né? E essa visão de que o Brasil disputa poder com o México na América Latina, tem essa obsessão pela cadeira no Conselho de Segurança, essas coisas que não vão acontecer, não tem efeitos práticos e tal. Eu acho que o Trump, de uma forma paradoxal, pode, quem sabe, acho que isso é um desejo meu, talvez, infundir algum pragmatismo no Brasil e no restante do mundo também. O programa está acabando e você falou rapidamente que seria um ponto, seria a questão da Rússia. A Rússia é uma relação complicadíssima, porque ele parece muito próximo dos russos, né? Escolheu o secretário de Estado, que também tem essas relações com os russos. Mas a Rússia também pode ser um ponto de conflito? Até aqui, a Rússia tinha interesses totalmente divergentes dos Estados Unidos como da Europa. Na Ucrânia, né, a Rússia cortou ali a Ucrânia, a parte leste da Ucrânia, né, a Crimeia, etc. Na Síria, a Rússia ficou do lado do Bashar al-Assad, apoiando contra os rebeldes que eram apoiados pelos Estados Unidos. Enquanto nesse vácuo de transição, a Rússia, a Turquia, o Irã e a Síria estão ali negociando, estão avançando, o Bashar al-Assad se reforçando muito dentro da Síria. Como que o Trump vai entrar nesse cenário? Ele diz que quer negociar com a Rússia, que o interesse dele é acabar com o Estado Islâmico e não falou nada sobre o Bashar al-Assad. Existe uma possibilidade de ele aceitar esse fato consumado do Bashar al-Assad, ele não quer construir nações, não quer criar democracias, direitos humanos em lugar nenhum. Ele quer defender os interesses americanos. Então, para a Rússia, isso é muito interessante, né? Mas é absolutamente uma incógnita. Como que ele vai lidar com a Rússia? E isso vai ter consequências imensas no Oriente Médio, na Europa e principalmente na Europa do Leste. Pois é, muito bom o programa, pena que acabou. E a gente ainda está com... Eu ainda tenho dúvidas, porque são muitas as incógnitas desse novo tempo. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Lorival. Obrigado. Até semana que vem.